E, portanto, eu começo pelo final, que é, digamos assim, em termos de conclusão, aquilo que é que nós achamos que devem ser os próximos anos em termos de políticas públicas. O que é que nós temos que fazer em termos das políticas públicas para realmente libertar este potencial criativo que existe em todas as comunidades. Naturalmente, quanto maior for a cidade, quanto maior for a comunidade, haverá um potencial maior, mas, enfim, nós no caso de Óbidos, que somos 11 mil habitantes, portanto é um concelho muito pequenino, não é por isso que temos deixado de fazer as coisas. E, portanto, começo pelo final, aquilo que nós precisamos hoje em dia de fazer mais é libertar as pessoas, deixá-las fazer, ativá-las o máximo possível. E o poder público trabalhar um bocadinho nas áreas ou nos espaços entre projetos, entre pessoas, fazemos essas ligações e não termos, se calhar, a posição e a postura que tivemos durante décadas de tentar fazer tudo sozinhos, na maior parte das vezes, impondo o nosso modelo, impondo a nossa visão e depois esperar que as pessoas vão atrás, digamos assim, daquilo que nós estamos a defender e a fazer. E, portanto, a realidade hoje, podemos lhe chamar Smart Cities, participação, sociedade participativa, enfim, poder horizontal, podemos chamar o que quisermos, mas está realmente muito direcionado com esta necessidade que nós temos de ativar as pessoas. E depois também temos que chegar a um ponto em que temos que perceber que aquilo que está a acontecer no mundo hoje em dia é mais complexo do que aparentemente possa parecer. E, portanto, nós estamos na fase em que precisamos realmente mudar o paradigma com o qual temos trabalhado, enquanto sociedade e até enquanto civilização. Há menos emprego, há menos crescimento, há uma disparidade demográfica muito grande, com a Europa com seríssimos problemas, e este é um problema gravíssimo que vai afetar as próximas décadas a Europa e, neste caso em particular, Portugal. Vamos ter sérios problemas com isto. Estamos a criar uma rede de equipamentos, uma rede de infraestruturas, para uma realidade que não vai ser a mesma daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Nós vamos ter escolas a mais, equipamentos a mais, já todos percebemos isso, com a demografia que nós estamos a ter, e no outro lado do mundo continuamos a ter crescimentos explosivos, exponenciais, que vão levantar um conjunto de outros problemas. Portanto, há aqui um desequilíbrio muito grande no mundo que nós estamos a sentir. Há depois uma questão fundamental também, que tem a ver com esta lógica do ambiente, que é a procura maciça de recursos naturais para alimentar as economias emergentes, nomeadamente os países asiáticos. E isto levantou todas as questões que nós sentimos até agora, e depois continuamos a ter este problema da desigualdade social, o que nos leva a termos que, de alguma forma, repensar o que nós estamos a fazer. E, portanto, aquilo que eu neste momento lanço aqui alguns slides também para provocar um bocadinho um debate entre nós, e, portanto, vocês estejam à vontade para me interromper, para fazerem as perguntas que quiserem nesta altura. E a questão agora é que será que nós estamos realmente a perceber o que está a acontecer, nomeadamente quando encaramos o mundo com base nas nossas próprias perspectivas? Eu sempre achei que conseguia perceber o que estava a acontecer, desculpem, mas quanto mais falo com as gerações mais novas, mais dificuldade tenho de perceber o que está realmente a acontecer. E eu acho que nós não temos a noção verdadeiramente do que está para vir ainda nos próximos tempos. E, portanto, temos que estar preparados, enquanto entidades, para sermos muito flexíveis nas respostas que temos a dar. E, portanto, o que está a acontecer hoje em dia, quando nós vemos aquelas manifestações de jovens, na maior parte dos casos, cada um leva a sua mensagem, cada um tem uma mensagem própria que quer transmitir. Já não vão agarrados ao conceito de partidos, inclusivamente até movimentos. Mesmo dentro dos próprios movimentos, cada um deles quer montar a sua própria visão do Estado. Todos eles têm uma opinião muito própria e, portanto, a questão que nós temos que perceber aqui é se, de alguma forma, estamos a acompanhar este momento. Há tempos, foi uma expressão que passou um bocadinho despercebida nos mídias aqui em Portugal, mas um pouco por toda a Europa. O rei da Holanda fez um discurso onde disse uma coisa absolutamente quase histórica, especialmente se for concretizada, como é óbvio. Quer dizer, o rei da Holanda declarou o fim do Estado Social, que era um modelo com o qual nós vivíamos até aqui, e declara que a partir de agora nós estamos na era da sociedade participativa. E, portanto, a sociedade participativa é também uma sociedade que, se nós quisermos ser um bocadinho cruéis, desresponsabiliza o Estado e os organismos públicos, porque passa também a responsabilidade para todos nós, para os cidadãos. Portanto, eu gosto sempre mais de ver o lado que é o lado interessante disto, que é o potencial que nós temos de repente, deixarmos de ser geridos por 350 mil funcionários públicos ou 500 e passarmos a ser tipo 10 milhões que têm poder, digamos assim, para mudar alguma coisa. Depois, o mundo continua realmente a mudar muito rapidamente e portanto, nós estamos naquilo que eu gosto
de adivinhar ou de dizer que estamos a reinventar o conceito da riqueza. Sei que é um bocadinho lírico, devo admitir, mas nós desde há alguns anos passámos a ter transformações profundas na nossa sociedade. O zero passou a ser um objetivo, que é uma coisa radicalmente nova em termos dos padrões de uma civilização. Passamos, por exemplo, estamos a falar, por exemplo, das taxas de emissão de carbono, onde o zero é o objetivo que toda a gente quer atingir, e passámos daquela lógica que era a lógica industrial, da Revolução Industrial, em que mais era melhor, para uma lógica em que menos pode ser fantástico. E, portanto, isto é uma transformação radical. Depois temos movimentos como esta questão dos ecobarões, que são pessoas riquíssimas, que durante muito tempo se dedicavam um bocadinho à filantropia, às artes, etc., à área social, ao apoio à ciência, e que de repente veem na área da sustentabilidade ambiental, na preservação do meio ambiente, algo que os motiva e que os faz ser uma referência no mundo inteiro. E nós estamos a falar de multimilionários que investem fortunas colossais para proteger o ambiente, que criam florestas monumentais, que fazem projetos de investigação, enfim. Há um conjunto de gente que está a investir muito dinheiro. A questão de hoje em dia, e aqui em Portugal há realmente um movimento interessante na zona de Aveiro, que está a estudar o valor económico da bicicleta. A bicicleta é hoje em dia um símbolo de um novo estilo de vida que vai buscar inspiração ao passado, mas que tem a ver com um estilo de vida muito urbano, com um posicionamento ambiental, com um altíssimo valor económico do ponto de vista industrial e de negócio, porque aqui estamos a falar de um setor tecnológico de ponta, onde tudo o que é materiais das engenharias aeronáuticas são aplicados na bicicleta, e portanto isto está hoje em dia a redefinir por completo os padrões das cidades. Nós temos movimentos, nomeadamente nos Estados Unidos, como um projeto chamado Project for Public Spaces, onde toda a lógica é mudar o conceito da cidade, repensar o conceito como a cidade, do ponto de vista urbano, estava a ser pensado. E a lógica tem muito a ver com novas formas de mobilidade, a penalização da cidade, enfim, o espaço público, o uso do espaço público, e portanto a bicicleta é hoje este símbolo. E depois temos esta questão dos novos padrões do transporte público, que nos países mais civilizados, hoje em dia na nossa sociedade, especialmente as gerações mais novas, para eles é uma coisa normal a partilha. Partilha de casa, partilha de automóvel, a partilha, enfim, de férias, tudo é partilhado. Mas nós continuamos com este grande estigma em relação aos transportes públicos. É uma coisa que vamos ter que mudar radicalmente. Depois temos o mundo que nós temos hoje em dia, o mundo digital. E, portanto, isto é tudo aquilo que acontece num minuto. Portanto, em 60 segundos, nós temos cerca de 510 mil comentários no Facebook. Portanto, as coisas estão a acontecer a uma velocidade absolutamente vertiginosa. E nós continuamos com um modelo e com uma estrutura a todos os níveis da nossa sociedade que não prepara, principalmente os nossos jovens, para as competências que são necessárias para viver neste mundo. Portanto, aquilo que nós precisamos é perceber se estamos mesmo numa fase em que precisamos de mudar radicalmente o que estamos a fazer ou não. E se estamos, por onde começamos? Porque há uma coisa que a semana passada ouvi uma conferência de um americano, Michael Knowles, que dá aulas em Londres, que falava de uma experiência que tinha sido feita em que mostrava como nós, os humanos, somos resistentes à mudança. E então foi um senhor chamado Harry Harlow, fez um estudo com macacos, com primatas, onde os colocou dentro de uma jaula com um cacho de bananas no topo da jaula e uma escada no meio. E sempre que os macacos subiam para chegar às bananas, caía um duche de água gelada que, de alguma forma, fazia os macacos descerem as escadas. E, portanto, sempre que eles tentaram, aconteceu isso. À medida que o projeto foi e que os macacos deixaram de tentar subir a escada, ele foi colocando novos macacos e punham um macaco novo e tiravam um dos que estava na jaula. O resultado era que o macaco que entrava, a primeira coisa que queria fazer era subir a jaula. Imediatamente todos os outros lhe batiam porque sabiam que iam levar com o duche de água gelada. E ele foi substituindo até que ficaram todos macacos que nunca tinham passado para a experiência da água gelada e, no entanto, sempre que entrava algum, batiam nos novos. Portanto, era um comportamento que tinha sido apreendido e era uma resistência à mudança que foi criada naquela comunidade. E, portanto, aquilo que ele faz é um bocado uma leitura de que nós somos, de uma maneira quase natural, inata, resistentes à mudança. Temos uma certa tendência para nos acomodar. E, portanto, se calhar está numa fase em que precisamos de mudar alguma coisa. Começamos por onde? Naturalmente, e na nossa opinião, e naquilo que estamos a tentar fazer em Óbidos, temos que começar pela educação.
esta citação é um exemplo de como as coisas mudam e estamos a falar de mudanças em 30 anos, portanto são mudanças muito rápidas. Portanto, em 1970, o índice da Fortune 500 dizia que as competências mais procuradas era a leitura, a escrita e a matemática, a aritmética. Portanto, em 1999, as competências técnicas mais pedidas eram o trabalho de equipa, a resolução de problemas e a relação interpessoal. Portanto, isto dá para ver como as coisas, do ponto de vista do mercado de trabalho, mudaram radicalmente. E nós continuamos com o modelo educativo que, e na minha opinião bem, continua preocupado com as 3 primeiras questões, mas tem esquecido as outras. E, portanto, estas são competências que as nossas crianças / jovens vão ter que aprender mais tarde quando chegarem ao mercado de trabalho. E isso é uma questão que os coloca em desvantagem. Até porque há modelos educativos que neste momento já estão a fazer isto e estão a fazer isto muito bem. Depois temos projetos absolutamente revolucionários e que mostram como tudo aquilo que nós pensamos em relação à educação, na maior parte das vezes, lá está, tem muito de resistência à mudança. Este senhor é um senhor indiano que criou um projeto muito simples. Basicamente a ideia dele foi pegar num computador, num laptop, ou agora nos tablets, e deixá-los numa escola ou com crianças sem qualquer orientação do ponto de vista académico. E à medida que eles iam utilizando o computador, ele foi-lhes dando problemas para resolver. E os resultados foram absolutamente impressionantes. Vocês, se procurarem alguma informação sobre este senhor, vão encontrar rapidamente as histórias que estão. E, portanto, nós temos crianças, de repente, a resolver problemas da maior complexidade apenas porque tiveram acesso ao computador. Há, inclusive, uma história de, creio que no Quénia ou na Etiópia, onde eles, com um computador que deixam uma criança, passado um mês, 2 meses, eles estavam a fazer ataques de hacker ao Android, portanto, aos sistemas Android. Portanto, eles, sem nunca terem mexido num computador, conseguiram perceber exatamente como é que as coisas funcionavam e até utilizá-los. E, portanto, há muito esta lógica que é as novas ferramentas são realmente uma transformação muito significativa do modelo educativo, mas tem que ter algum enquadramento também para as coisas trabalharem. Depois nós fizemos o programa tradicional em Óbidos, ou ainda estamos a acabar com a escola, a reformular tudo o que é o parque educativo, e hoje temos escolas como todo o país, escolas muito boas do ponto de vista arquitetónico, edifícios que são edifícios exemplares, que de alguma forma demonstram o conceito que nós queremos, mas há sempre outra questão. Os edifícios são bons, mas não são os edifícios que fazem a escola. O que faz a escola são, obviamente, os alunos, os pais e os professores. E, portanto, esse é o outro lado mais difícil de chegar. E aquilo que nós agora, neste momento, queremos fazer, e depois de reuniões com o Ministério da Educação, é sermos um dos primeiros locais em Portugal a ter uma escola municipal. O que é uma escola municipal? É uma escola onde toda a gente da comunidade do município tem possibilidade de ter uma palavra a dizer. Inclusivamente a definição dos conceitos do currículo, do programa curricular, das atividades. É realmente uma escola gerida pela comunidade. Isto tem sido uma batalha, nós estamos a falar disto há quase 10 anos. Estamos a trabalhar com um conjunto de pedagogos do melhor que há em Portugal nessas áreas. Fizemos parcerias internacionais com a Dinamarca, com Reggio Emilia em Itália, enfim. Tem sido um trabalho muito grande, até mais de conquistar e de convencer o poder político em Portugal do que propriamente do resto. E porque sentimos que hoje em dia a educação é algo vital. Não tínhamos e não temos ainda resultados fantásticos do ponto de vista educativo e isso também é uma das coisas que nos obriga a ter que mudar o mais rapidamente possível em relação ao sistema. E, portanto, nós agora, durante este ano, será o ano de arranque, o projeto piloto. Já tivemos alguns projetos piloto também de interligação do jardim de infância com a escola, portanto, acabar com aquela barreira que normalmente existe, que é as crianças saem do jardim de infância, entram na primeira classe e há um corte radical. O projeto implicava, por exemplo, que o professor pudesse acompanhar as crianças ainda no jardim de infância e o educador continuasse a acompanhar as crianças na escola. Porque se nós até do ponto de vista dos jardins de infância trabalhamos relativamente bem e damos uma certa dimensão criativa à formação das crianças, quando chegamos à escola estamos precisamente a fazer o contrário. Estamos a formatá-los para uma realidade que na maior parte dos casos não é aquela que eles precisam. E portanto nós criámos há uns anos também este projeto chamado Fábrica da Criatividade, que trabalhou sempre em paralelo ao programa curricular, portanto isto era algo extra, e a Fábrica da Criatividade
consistia no conjunto de ateliês que funcionavam nas diferentes escolas, em áreas como o cinema de animação, em áreas como a construção de objetos, sempre com um propósito de reutilização de materiais e de reinvenção do olhar, que é uma coisa muito importante, que as crianças fazem extraordinariamente bem e que depois, à medida que vão ficando adultos como nós, vão perdendo essa capacidade. E isso é uma ferramenta muito importante, que é olhar para uma cadeira e pensar que pode ser uma outra coisa qualquer. E eles conseguem fazer isso de uma forma fantástica. E, portanto, a Fábrica da Criatividade tem tido esses resultados. Nós temos festivais de cinema de animação, fazemos projetos desse género. Estamos, neste momento, a criar um Story Center feito pelas crianças de Óbidos, que é algo espetacular, do meu ponto de vista, que em vez de fazermos o programa normal de pagarmos a uma empresa para fazer um centro de interpretação, são as crianças das nossas escolas que estão a fazer. São elas que vão contar o que é Óbidos hoje em dia, o que já foi Óbidos, aos milhares e aos milhões de visitantes que nós temos todos os anos. E, portanto, estão a fazer esse trabalho do ponto de vista conceptual dos conteúdos, vão ser eles próprios a contar e a dizer de que forma é que essa história vai ser contada. Portanto, são projetos muito práticos do ponto de vista da aplicação, do pensar, executar, e tudo implica sempre uma metodologia de trabalho, que é, na maior parte dos casos, as coisas mais importantes que eles podem adquirir futuramente. Depois, também trabalhar agora outras áreas novas, que é esta questão da transformação muito grande do mercado de trabalho. Nós passamos de uma lógica muito coletiva, de grandes fábricas, grandes corporações, para esta noção de que as pessoas começam a trabalhar cada vez mais sozinhas, mas em rede. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, eu tenho o meu trabalho, estou numa rede com outras pessoas, mas no meu posso estar a trabalhar em casa, posso estar a trabalhar noutro sítio qualquer, mas, na verdade, eu sou o profissional do meu negócio, de mim próprio. E, portanto, faço as relações profissionais que me interessam quando eu preciso para os projetos que eu quero. Isto é uma transformação muito grande em termos do conceito do mercado de trabalho. As grandes empresas do mundo hoje em dia estão a procurar mais este tipo de abordagem do que até a contratação direta. Isto é um fenómeno que vai mudar e que explica muito o sucesso das opções de cowork. Portanto, hoje em dia, em Portugal, praticamente em todo lado, já existem áreas de cowork, espaços para as pessoas trabalharem de forma flexível, o tempo que quiserem. E nós, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje em dia é uma emergência incrível. Estamos a falar de centenas, de milhares de espaços de cowork a abrir todos os anos. E, portanto, em Portugal também tem acontecido isso, um pouco por todo lado. Nós, em Óbidos, também temos um projeto desses criado por um obidense, viveu na Finlândia, que é um projeto que é o CoLab. É um conceito muito diferente. A lógica que tem é um espaço comum. Não se vê muito bem, peço desculpa, mas depois eu arranjei outras imagens, onde há uma área que é a área pós-produtivos, onde não se pode, por exemplo, falar ao telemóvel, onde não se pode conversar. A seguir há uma área de brainstorming. Aí toda a gente que se senta naquela área central está de alguma forma a transmitir a todas as pessoas que estão na sala que está disposta a partilhar o seu conhecimento ou precisa de ajuda. E, portanto, as pessoas automaticamente percebem estas regras e isto fomenta a interação. E depois há uma área de reação, que é uma área para quem precisa estar a falar ao telemóvel, a conversar ao computador, etc., a ter reuniões. E, portanto, acima de tudo, não é um cowork em que eu tenho uma secretária para trabalhar, como é a abordagem normal, é uma lógica de trabalho colaborativa. E, portanto, nós hoje em dia interessa-nos muito, mais do que ter espaços para arrendar para empresas, para profissionais, é reinventar a forma de trabalhar. Essa é hoje em dia uma preocupação que nós temos. Este projeto é um projeto que funcionaria fantástico, se calhar, num modelo urbano. Uma escala como Óbidos, nós estamos a ter algum sucesso, mas obviamente não vamos ter uma casa cheia com 200, 300, 400 pessoas. Mas mesmo assim temos conseguido apanhar algumas pessoas, programadores que trabalhavam para a Alemanha, etc., que trabalhavam sozinhos em casa e que encontram aqui um regime completamente diferente. Portanto, também no trabalho é fundamental nós hoje em dia termos esta abordagem. Depois, é preciso olharmos para as coisas de um ponto de vista diferente do que aquilo que temos feito até aqui. E eu agora acho que nós vivemos uma economia saturada, quer dizer, todos os dias há conceitos novos, todos os dias há novas empresas, todos os dias há novos projetos de investigação. Começa a ser difícil, no meio disto tudo, nós conseguimos diferenciar o que é que estamos a fazer de alguma maneira, ou sermos novos, ou sermos reinventivos. E, portanto, eu aqui, muito com base por experiências de amigos meus,
acho que há aqui um nicho que nunca ninguém se calhar teve a trabalhar verdadeiramente, que é a questão dos hobbies. A maior parte das pessoas tem um hobby na vida, que é um hobby que dedica grande parte do seu tempo a criar um conjunto de competências que as tornam verdadeiramente especialistas nessa matéria. E, portanto, há aqui um senhor chamado Malcolm Gladwell que tinha uma teoria que, para alguém ser bom em alguma coisa, tem que investir pelo menos 10.000 horas do seu tempo naquele assunto. E dá o caso dos Beatles, enfim, dá uma série de exemplos que mais conhecidos, outros menos conhecidos. E, portanto, nós temos casos verdadeiramente fantásticos de gente que realmente cria negócios a partir dos hobbies deles e a partir do momento em que percebem que o seu hobby é o hobby de, se calhar, milhões de pessoas no mundo. Não pode estar a trabalhar para a sua cidade, para o seu país, tem que ter uma visão de que aquele hobby pode ser uma mais-valia económica para o mundo inteiro. E, portanto, há inclusivamente um senhor que era advogado, que tinha uma paixão por Lego e que decidiu começar a criar peças de Lego mais personalizadas, portanto, coisas que fizessem um pouco que lhe permitissem construir coisas de outra forma. E de repente, quando começa a colocar as coisas na internet, percebe que havia milhões de pessoas no mundo que queriam fazer exatamente a mesma coisa, ou que tinham aquela necessidade que nem elas próprias ainda sequer tinham pensado. E de repente ele criou um negócio, deixou de ser advogado e criou um negócio que é um negócio florescente e que hoje em dia tem sucesso. Portanto, há dezenas de histórias dessas. Eu tenho sempre um amigo meu que conta sempre essa história, que é músico profissional, enfim, é músico profissional na Orquestra do Porto, mas que sempre teve a vocação sempre gostou foi de futebol. Portanto, apesar de ser um músico premiado, ele gostou de futebol. E frequentemente ligava-me ao domingo à tarde e dizia-me, sabe onde é que eu estou? Eu disse, não faço ideia. Estou a ver aqui um jogo entre o Aroca e o Águeda. E eu disse, mas de propósito, tu até vives em Santa Maria da Feira, mas porquê? Eu gosto. E, portanto, basicamente ele corria o país inteiro para ver jogos de futebol ao domingo. E porquê? Porque tinha o gosto de conseguir gostar de identificar os jogadores mais novos. De repente, há coisa de um ano, numa conversa com um treinador de futebol relativamente conhecido, ele perguntou-lhe se eu lhe pedisse uma lista dos jogadores para eu contratar, você era capaz. E ele, em 10 minutos, deu-lhe uma série de jogadores do país inteiro que interessavam a esse treinador. E ele disse, curiosamente, são todos os jogadores que nós temos nessa lista. E, neste momento, ele é olheiro de uns clubes de futebol e, portanto, já faz uma carreira paralela à conta daquilo que toda a gente achava que era um delírio dele, portanto, aquela coisa de sair ao domingo à tarde para ir ver jogos de futebol pelo país inteiro. Mas, como eu digo, os Golias vão sempre precisar do David, porque é um bocadinho a razão deles serem. E depois esta noção da diversidade, que não é um exemplo muito fantástico em Portugal, porque nós somos realmente muito pequenos, mas, por exemplo, os americanos são muito fãs deste conceito. E, portanto, eu conto também sempre esta história do Ángel Mestres, que é uma associação cultural de Barcelona, que uma vez contava uma história que estavam a desenvolver um projeto, 10 pessoas, e tinham uma Câmara Municipal em Espanha que lhes queria contratar um festival que fosse uma coisa nova, que nunca tivesse sido feito. E, portanto, eles estavam ali numa conversa, a tentar, de alguma forma, descobrir alguma coisa verdadeiramente nova, e tinham um fulano, que eles chamavam-lhe o Freak, portanto, dava para ter um bocado a ideia de como é que seria a personagem, que servia uns cafés que, na verdade, ninguém sabia quem ele era. Entrou um dia, começou a trabalhar lá, não se apresentava, não falava com ninguém, e andava por lá, basicamente. E quando passou, ele estava no meio daquela discussão, já sem chegar a grandes resultados, ele passou e disse, mas porquê é que vocês não fazem um festival de música de 8 bits? Ninguém sabia sequer o que era, ele lá explicou, venderam a ideia, fizeram um festival e foi um enorme sucesso. E ele diz, no ano a seguir, houve uma entrevista do diretor da Ópera de Sydney, em que o grande projeto para o ano seguinte ia ser um festival de música de 8 bits. E, portanto, é o que ele diz. A partir daquele momento, we love the freaks. Portanto, é a gente que tem ideias que, de alguma forma, são disruptivas e que criam novos padrões de comportamento. E, portanto, é muito importante nestas áreas da criatividade que, às vezes, aquelas pessoas a quem nós menos olhamos ou menos damos importância são aquelas que são as mais interessantes. Uma outra coisa que nós também estamos a trabalhar em Óbidos com um conjunto de projetos que liga a parte tecnológica, que liga às escolas, é esta questão fundamental nos tempos futuros, que é, nós podemos ensinar português, podemos ensinar inglês, a matemática, tudo é importante, mas uma das linguagens do empreendedorismo do futuro vai ser a capacidade de programar, a capacidade de transformar qualquer coisa, um conteúdo, num negócio através de uma aplicação, através de um programa, seja do que for. E, portanto, este é um movimento que está a nascer e está a crescer no mundo inteiro.
feito através de lógicas associativas, como este do Coder Dojo, onde basicamente a ideia é que cada programador ajuda a formar os alunos, a formar as crianças nas escolas, mas isto é a linguagem, uma das linguagens do futuro, para mim vai ser tão importante como nós sabemos falar inglês hoje em dia ou outra coisa qualquer. Uma grande transformação que está a nascer também, para a qual nós estamos a olhar, é esta questão da manufatura aditiva, ou vulgo impressoras 3D. Portanto, a questão da fabricação digital, da materialização. Pode estar realmente a nascer uma nova indústria. Nós temos um projeto que é o Spin Lab, onde a ideia é termos um conceito um bocadinho diferente do Fab Lab, onde é possível também as pessoas construírem as suas peças em 3D, etc., através de uma impressora, mas que está ligado a uma empresa que vai criar uma fábrica de hardware. E, portanto, aquilo que este projeto vai permitir é fazer toda a cadeia, desde a ideia até à industrialização do produto. E, portanto, isto é uma coisa radicalmente nova e difícil de fazer, porque exige um conjunto de competências que nós, internamente, enquanto parte tecnológica ou Câmara Municipal, não tínhamos. Mas esta empresa tem essa capacidade e, portanto, nós estamos a trabalhar em parceria. Todos os projetos que eu estou aqui a apresentar, no caso de Óbidos, são feitos com parcerias neste momento. Portanto, acabou a lógica de acharmos que temos que ser nós a fazer tudo. Não é possível. Do ponto de vista de competências técnicas, projetos destes são altamente exigentes. Numa Câmara Municipal, salvo raras exceções, e haverá uma pessoa ou duas, numa área ou outra, que consegue ter competências para isso. Não é possível, hoje em dia, alguém meter-se nestes projetos todos com a complexidade que é preciso ter de relações. E, portanto, nós estamos a fazer isso com essas pessoas. E eles vão ser um bocado um dos nossos braços, digamos assim, nessa lógica de pegar-nos numa ideia que possa gerar até um protótipo e entrar depois na fase pré-industrialização. Isto é algo complexo de explicar assim, mas depois eu posso-vos tentar explicar um bocadinho melhor. Depois estamos a criar uns edifícios centrais que eu vos vou mostrar no Parque Tecnológico. São espaços para cerca de 50 empresas. E aqui qual é o nosso posicionamento enquanto Parque Tecnológico? Obviamente, claramente, a questão hoje do social media é uma área completamente nova, e esta nova, não, em desenvolvimento, e esta definição da internet das coisas, que é a internet vai passar a estar presente em tudo aquilo que nós temos, todos os equipamentos, todos os sistemas, tudo. Portanto, estamos a falar desde a televisão ao carro, em todo lado vai haver internet, e há uma nova economia que está, de alguma forma, a fazer precisamente isso, que é colocar a internet em tudo o que é equipamentos, sistemas, enfim, soluções, tudo isso. E, portanto, é nessas áreas que nós estamos a trabalhar também. Numa questão muito importante, que é a questão do wellness, do bem-estar, vai ser uma realidade que vai rebentar nos próximos anos. E, portanto, esta é uma imagem dos edifícios. O edifício está a ser construído, estará pronto em fevereiro deste ano. Portanto, isto ainda é o 3D. É uma lógica interessante que funciona como uma lógica de um claustro, porque nos inspiramos nesta que é a nossa incubadora, foi o nosso primeiro projeto em termos de Parque Tecnológico de Acolhimento de Empresas, onde nós percebemos que o claustro, a ideia do claustro, do convento, funciona realmente muito bem nesta lógica, porque é o local onde as pessoas se encontram, invariavelmente. As pessoas saíam da sala, tinham todas que passar pelo claustro, falavam umas com as outras, bebiam um café, tinham uma esplanada, e de repente temos engenheiros agrónomos a trabalhar com engenheiros informáticos, a criarem um nicho novo de produtos, que vai ser uma coisa para a qual nós vamos ligar muito no futuro, que são as agrotecnologias, que é uma área de enorme potencial. E tudo nasce em conversas de café. Portanto, isto às vezes não é, como dizem os americanos, não é rocket science, é nós conseguirmos pôr as pessoas a falar umas com as outras e depois, se as coisas tiverem a acontecer, acontecem. Portanto, é um pouco esse o espírito que nós temos tentado aplicar. Pronto. Para entrar já na fase final, há aqui questão, nós continuamos a ser todos, de alguma forma, ligados a municípios e, portanto, por mais que estejamos obcecados hoje em dia com a questão da economia, dos empregos, de gerar atividade económica, há realmente, eu continuo a acreditar que há valores mais altos do que esse. E, portanto, aquilo que nós, na verdade, queremos fazer é um bocadinho criar um modo de vida novo em Óbidos, é ambicioso, uma coisa que tenha a ver com um pouco com a noção de uma certa ruralidade urbana, se pudermos dizer, não é? Com o acesso àquilo que é o melhor que se tem as cidades, com a qualidade de vida que se tem no campo. Portanto, nós estamos muito perto de Lisboa, estamos a 90 km,
temos uma cidade média em Portugal ao lado, mas queremos manter esta ruralidade como um fator distintivo. E temos feito muito trabalho também de investigação sobre como é que isso pode ser feito. Nós fomos há uns anos escolhidos pelo MIT para ser um Living Lab, para eles estudarem soluções de mobilidade sustentável, porque estava tudo muito aplicado nas grandes cidades e tinham poucos casos de estudo em ambientes rurais. E, portanto, trabalhámos com o MIT, com a Universidade Técnica de Lisboa, durante algum tempo, agora vamos recuperar essa transformação. E estamos, inclusivamente, aquilo que nós queremos até agora nesta fase é estudar de que forma é que podemos reinventar o conceito de residência. Porquê? Porque nós sentimos que aquilo que é a lógica da residência que nós conhecemos até agora, do tipo de casa, do tipo de habitação, não responde ao perfil de pessoas que nós vamos precisar nos próximos anos. Porquê? Porque, por exemplo, um dos projetos em que Óbidos foi escolhido é para ser a sede de um projeto nacional chamado Startup Portugal, onde vão ser concursos internacionais para trazer startups para Portugal, à imagem do Startup Chile, por exemplo, que é o grande projeto. E estamos a falar de cerca de 250 a 300 empresas por ano, que a fase de acolhimento vai ser em Óbidos, no Parque Tecnológico. E depois, de 4, 5 meses depois, serão redirecionadas para outros parques tecnológicos no país, mais específicos com as suas áreas. Se for biotecnologias, irão para o Biocanto, para Cantanhede, etc, etc, etc. E, portanto, esse tipo de pessoas são pessoas, na maior parte dos casos, altamente qualificadas, que vão precisar de um sistema de residência muito flexível, um sistema de transportes urbanos que não existe, integrado entre, por exemplo, Caldas da Rainha e Óbidos, que não existe, são cidades encostadas, vilas, neste caso uma vila e uma cidade. E, portanto, nós vamos ter que reinventar a noção de vida por completo. E é isso que nós estamos agora também a fazer nos próximos tempos. Depois, continuamos a ser mais conhecidos em Portugal pelos eventos, nomeadamente pelo Festival de Chocolate, pelo Vila Natal, pelo Mercado Medieval. Pronto, continua a ser, foi um tiro certeiro de alguma forma. Portanto, o Festival de Chocolate, toda a gente conhece mais ou menos a história, esperavam-se 10 mil pessoas no primeiro ano, seria um grande sucesso, teve 100 mil, a autoestrada fechada, enfim. Ninguém consegue perceber bem o sucesso. Eu digo sempre, não é de longe das coisas mais interessantes que nós fazemos, mas pronto. Mas funciona e é um mega evento desse ponto de vista. Óbidos tem realmente um enquadramento especial, ser uma vila dentro de um castelo. E depois agora estamos a entrar numa fase, que é um projeto que a mim eu particularmente gosto muito, porque também estive ligado um bocadinho ao nascimento, chamado Óbidos Vila Literária. E basicamente a ideia é transformar Óbidos numa vila do livro, à imagem do que já existe no país de Gales, uma cidade chamada Eonwy, que tem cerca de 32 livrarias, mais de 1 milhão de títulos, uma coisa verdadeiramente fantástica. E portanto nós em Óbidos neste momento temos cerca de 4 livrarias já. A ideia e o projeto é, no espaço de uma década, nós termos tudo o que são livros publicados em Portugal à venda em Óbidos, portanto, todo o catálogo de edição editado em Portugal estar à venda nas livrarias em Óbidos. E tudo nasce com uma questão muito simples, que até, do ponto de vista da resolução de um problema que o município tinha, que era, nós tínhamos uma igreja dentro da vila, a Igreja de São Tiago, e precisava de ser restaurada. Mas não havia dinheiro, os fundos comunitários não apoiavam essas áreas, a não ser que tivesse uma atividade económica adstrita, digamos assim. E, portanto, a nossa ideia foi, bem, temos uma igreja, precisamos de recuperar, não há dinheiro, qual é a atividade económica que nós vamos arranjar, que de alguma forma não choque com aquilo que é a lógica do património e que, ao mesmo tempo, acrescente uma certa dimensão cultural, alguma coisa que a vila precisava, e nós precisávamos disso. Lembrámos da livraria, que é um projeto que estava para nascer no outro lado, e chegámos à conclusão que uma livraria só funcionaria em Óbidos ou se fosse muito pequenina ou se fosse muito grande. E partimos do princípio que vamos fazer uma livraria que valha por si só a visita a Óbidos. Portanto, eu pensar de estar aqui em Vila do Conde e pensar assim, pá, em vez de ir ao Festival de Chocolate, vamos ver aquela livraria a Óbidos que é realmente um projeto espetacular, etc., uma coisa invulgar. E, portanto, partimos desse pressuposto, fizemos um projeto, fizemos um concurso para uma livraria de cerca de 40 mil livros. Houve uma entidade que concorreu ao concurso público, que foi a melhor que nós podíamos ter tido, foi a Ler Devagar de Lisboa, que tem a livraria Ler Devagar na LX Factory,
E desde aí, nós, entretanto, o concurso fechou, eles foram a entidade escolhida e estava tudo a correr bem, quando de repente o José Pinho, que é o mentor dessa livraria, chega ao pé de mim e me diz: Miguel, tenho uma notícia para te dar, nós já não queremos fazer uma livraria em Óbidos. Fiquei, enfim, para morrer, e disse: mas agora, então depois do concurso público, andamos a falar nisto há meses, está tudo resolvido, na fase em que vocês deviam começar a estar a abrir, vocês vêm-me dizer que não vão, nós já fizemos isto, já lançámos isto para as notícias, já demos entrevistas, quer dizer, os mídias todos a falar disto, e vocês agora fazem-nos uma coisa dessas? E ele depois, com um ar um bocadinho sádico, devo dizer, vira-se para mim e diz assim: calma, nós não queremos fazer uma livraria, nós queremos fazer uma rede de livrarias em Óbidos. Pronto. E desde aí o projeto tem vindo a crescer e temos neste momento já essas livrarias em funcionamento. Eles continuam na expectativa de querer abrir mais, portanto isto são algumas imagens das obras, eu vou baixar para vocês poderem ver. É o interior da igreja, o projeto a crescer. Do ponto de vista do património é uma estrutura, pode ser desmontada a qualquer altura, se nós não quisermos ficar com a igreja como estava, é completamente reversível. E, portanto, é como se fosse um H todo circular, que permite que tudo o que é património integrado que esteja visível e que tem a vantagem de se poder andar debaixo e em cima da estrutura, no meio dos livros. Pronto. E este é o oposto, como às vezes a criatividade tem vantagens. Esta é uma nova livraria que nós abrimos, num espaço que era o mercado biológico, continua a vender produtos biológicos lá, e é radicalmente o oposto daquilo que nós estávamos a falar em relação à livraria de Santiago. E mostra como nós, às vezes, com um bocadinho de originalidade e criatividade, conseguimos fazer as coisas de uma maneira completamente diferente. Enquanto nós, com a outra igreja de Santiago, demorámos cerca de 4 anos entre candidaturas, problemas com os construtores, problemas com a igreja, sim, porque a igreja não facilitou neste processo, problemas com a questão do concurso público, da ocupação, enfim, todos os que vocês possam imaginar. E gastámos à volta de 300, 400 mil euros na recuperação da igreja e na estrutura. Este projeto custou 1000 euros, foi feito numa semana. Caixas de fruta, que é alguma coisa que existe em Óbidos em grandes quantidades, colocadas na parede pelos funcionários da Câmara, os livros foram colocados e no espaço de uma semana está a abrir. Posso-vos dizer que neste momento as pessoas gostam mais desta do que da outra, para grande pena minha, que tinha enormes expectativas na outra. Mas isto é a prova de como às vezes as coisas podem ser feitas de maneira muito ágil, muito simples, e os resultados são às vezes melhores do que aqueles que, portanto, são muito planeados, mas as coisas são assim. Portanto, aquilo que eu queria partilhar convosco é isso. Mais uma vez, o inglês, a questão é, isto para nós era um sonho, esta questão da Óbidos Vila Literária, ninguém acreditava nela. Ninguém achava que fosse possível. Toda a gente ia dizer que ia ser um fiasco, que não valia a pena fazer uma livraria. Mas tem sido assim a nossa história desde sempre. Também nos diziam para não fazermos um parque tecnológico, também nos diziam que não valia a pena estarmos em redes internacionais, também nos dizem que não vale a pena ter uma escola municipal, mas pronto, mas nós vamos fazendo as coisas e de uma maneira ou de outra o tempo vai-nos dando alguma razão. Portanto, não é tudo sucessos, como é óbvio. Se quiserem também posso partilhar alguns insucessos convosco, estejam à vontade para fazer as perguntas que quiserem. Okay, obrigado.